Fala pessoal, sou o Paulo Henrique, estou aqui com histórias de empreendedores com o seu Lava Esgote. Uma figura marcante aqui na cidade de Fernandópolis. Conte a sua história para nós. Ok. Olavo Esgote é filho de agricultor, nascido na cidade de Ibirá, estado de São Paulo, na região de São José do Rio Preto. Veio para Fernandópolis próximo de um ano 1954. Ainda criança, estudei aqui na cidade de Fernandópolis, trabalhei no comércio de Fernandópolis, fui funcionário de várias lojas de Fernandópolis e finalmente trabalhei no Banco do Comércio e Indústria do estado de São Paulo, por 10 anos, de 1970 a 1980. Esse período trabalhei no banco Comind, Comércio e Indústria do estado de São Paulo, em Fernandópolis. Depois houve a queda do banco, o banco foi vendido, ou foi comprado pelo Banco Central. Eu saí e aí pensei o que fazer, o que trabalhar. Então, nós tínhamos uma pequena indústria de pré-fabricados. Fabricar bloco, fabricar lajota, placa, muro de placa. Eu e meu sócio, o Elídio, entramos nessa indústria, fundamos essa indústria no bairro do Brasilândia e começamos a trabalhar com esses produtos pré-fabricados. E como é derivado de material de construção, nós tínhamos cimento, nós tínhamos areia, nós tínhamos pedra, começamos a vender, começamos a formar um comércio de material de construção. Então, a história da minha loja, eu não abri uma loja, montei um prédio, estoquei e comecei a trabalhar, comecei a vender. Foi acontecendo aos poucos. Começou pela fábrica de pré-fabricados, vendendo areia, cimento e pedra, e foi acontecendo aos poucos. Aí, como começamos a colocar materiais diversos, material de encanamento, outros material, e foi acontecendo a nossa história na Esgote. O que me ajudou muito a alavancar a história da Esgote, foi meu conhecimento no banco. Eu tinha conhecimento no banco de muitos clientes, eu trabalhei na carteira agrícola, então eu tinha toda a região, me conhecia, que eu fazia visita nas propriedades, fazendo financiamento, e eu trabalhei. Então, esses clientes do banco tornaram-se meus clientes na Esgote. E foi divulgando, foi ampliando o nome, foi trabalhando e fomos ampliando até 1910. Aí abrimos mais uma loja em Ouro Oeste. Surgiu a oportunidade de pegar uma loja em Ouro Oeste. Hoje meu filho trabalha lá na loja, na filial em Ouro Oeste. Também uma cidade muito boa, que expandiu e está funcionando muito bem. Então a minha história é trabalhar com humildade, com simplicidade, transparência, que você coloca no cliente a tua experiência de trabalho sendo bem transparente, que ele confia. A confiabilidade do cliente é o que alavanca os teus negócios, que faz você caminhar e crescer. Nessa sociedade, seu Lavo, teve uma divisão. Quem ia trabalhar com comercial, quem estaria trabalhando, que pelo início aí, o senhor comentou, foi vocês dois, né? Iniciou. Isso, eu e o Elídio começamos. Eu tinha recém saído do banco e eu e o Elídio. Aí o Elídio ficou administrando a parte da indústria, com o pré-fabricado, e continuou, a indústria continuou, e eu fiquei com a seção de loja de material de construção. Então, nós caminhamos junto muitos anos, né? Já estamos com 43 anos de fundação do Esgote e sempre se entendendo bem, se trabalhando junto. E hoje também já vem surgindo os filhos, né? Os filhos deles, meus filhos, que também estão assumindo o controle da loja. Já um filho já está na loja de Ouro Oeste, administrando lá, e o outro filho, o Elton, comigo, na parte financeira, me ajudando. E a filha do Elídio, é engenheira civil, que também trabalha dentro da loja, fazendo projetos, dando assim, um apoio aos clientes na parte de engenharia, de arquitetura, que a gente vai mostrando e trabalhando
onde que entramos mais na linha de acabamento, de produtos de mais luxo, de mais acabamento de material porcelanato, metais. Então, temos aí as arquitetas e a Elaine que ajuda sempre o cliente a organizar a sua casa, fazer acabamento, linha de acabamento. Então, temos essa assessoria de engenharia e arquitetura para os nossos clientes, para o acabamento de suas casas, onde eles sintam à vontade e nenhum custo para o cliente, só prestação de serviço. Realmente mostra o atendimento diferencial que sempre existiu desde o início, né? Que o senhor citou, o relacionamento que o senhor criou no banco, a aproximação que tinha, né, com essa carteira, realmente fez com certeza foi marcante também para os clientes, que passou a ser do esgote, porque lá no banco com certeza isso fazia a diferença, né? Esse relacionamento foi criado. E Sim, hoje a gente exatamente. vê dentro de um comércio o que realmente é a importância de um relacionamento quando você gera num cliente, né? Exatamente isso, é a dedicação. Você tem que dedicar, você tem que se empenhar, se dispor ao cliente. Não achar que é difícil ou dificuldade. Você tem que estar à disposição do cliente, servir bem, atender, ser humilde e estar sempre à disposição, mostrando sempre produtos com clareza, negócios com clareza, e aí você vai adquirindo a confiabilidade do cliente, que é uma coisa que eu sempre falo com meus funcionários. A gente também sempre investe muito no ser humano, no funcionário, no profissionalismo, em cursos de preparação, cursos de venda, cursos de aprendizado para atendimento. E uma coisa que eu falo sempre para meus funcionários: sejam humildes, sejam cortês, trata o cliente em primeiro lugar. O cliente entrou na loja, você está já à disposição dele, fique à vontade. Porque o cliente também veio, se ele te procurou a loja, porque ele veio procurar algum negócio. Ele tem uma coisa para resolver. Seja um parceiro dele, ajude ele a resolver a situação que ele tem de construção ou outro assunto. Converse, sente com o cliente e dá toda a atenção necessária que ele precisa. E todo esse tempo você percebe que no período que a gente está com essa concorrência, né, que de lojas nas regiões, né, praticamente toda a cidade existe hoje lojas no segmento, e o senhor vem atraindo não só a cidade, mas a região para dentro de Fernandópolis, para buscar. E justamente esse investimento que vocês fizeram em todos os setores, você identificou a dor do cliente, né? E hoje, igual o senhor citou, o cliente ele entra, é, ele sai atendido em todas as áreas, né? Desde a criação do projeto, um acompanhamento e a variedade de produto que hoje o senhor atende de A a Z, né? Realmente é isso. A Esgote também já tornou-se bem conhecida, né, no ramo de material de construção, não só na cidade, mas na região e também nos estados vizinhos. A gente tem uma clientela bem ampla nos estados vizinhos e Fernandópolis e região. E esse é o nosso diferencial, o nosso atendimento, a nossa disponibilidade, diversidade de material. Então, o cliente vem na loja, nós temos do 0 a 100, né? Vamos falar do alicerce ao acabamento. O cliente ele encontra na nossa loja tudo o que ele precisa para realizar a sua obra. E trabalho de arquitetos e engenheiros da cidade também trazem seus clientes para a nossa loja e aí eles encontram tudo o necessário para a sua obra e com o melhor atendimento. É uma coisa que a gente prima muito, é o atendimento, é a valorização do cliente dentro da loja. Que o cliente é a nossa matéria-prima, é o nosso maior patrimônio, é o cliente. É isso que a gente tem que mais preservar. E não medir esforços para atender ele dentro do que ele necessita. Hoje, quantos anos de esgoto? Hoje a Esgote está com 43 anos no comércio de material de construção em Fernandópolis. Solavo, 43 anos. Nesse tempo, teve momentos aí de crise, o senhor pensou em desistir? Conte um pouco para nós desses momentos. Realmente,
nós iniciamos nosso 1980, né? Estamos em 2003, são 43 anos. Inclusive, nesse mês de setembro é o que completa os 43 anos de comércio em Fernandópolis. A Esgote tem a sua trajetória de negócio. Passamos o país, né? Passou por muitos momentos, muitas dificuldades, muitos troca de moeda, né? Cruzado novo, real, né? Nesse período, a situação econômica do país teve muitas mudanças e a gente teve que se adaptar, teve que se enquadrar de acordo com essas mudanças para que a gente continuasse no comércio. E isso a gente sempre teve uma segurança, um pé atrás. Eu nunca fui assim avançado, nunca fazer o que eu não tinha condição de fazer. Eu sempre levei meus negócios controlado, bem com alicerçado, para que a gente chegasse nessas crises, nessas mudanças de moeda, mudança de situação econômica do país, a gente estaria alicerçado para conseguir atravessar essas marés. E graças a Deus, tudo deu certo, a gente caminhou, a gente passou por mudanças drásticas, né, na situação econômica do país, mas você controlava a situação, sempre você trabalhando com atenção, sabendo o que fazer, nunca fazer negócios desnecessários, negócio que não ia te dar rentabilidade, ou negócio que ia te colocar em dificuldade, sempre trabalhando com segurança, sempre fazendo as coisas planejadas, pensando o que é que tem que fazer. E é o que o comerciante tem que fazer hoje. Medir todas o que ele tem para ter uma caminhada segura, que nunca falte o necessário para ele manter a sua empresa. Sempre certinho, trabalhando com honestidade, com transparência e ser fiel ao trabalho, dedicar ao trabalho, não abandonar o trabalho de forma alguma. Se você é um empresário, se você é dono da empresa, você é o primeiro a entrar e o último a sair. Isso é que alavanca muito a sua empresa, você serve de exemplo para os seus funcionários. Se você amolecer, os funcionários acabam amolecendo mais ainda. Então você tem que estar sempre firme, andando junto e incentivando que eles também sejam como dono, como proprietário, na dedicação do trabalho deles. E hoje, Solavo, o diferencial hoje, em relação à equipe de funcionários, percebe que são funcionários de longas datas, né? E qual que é o segredo de segurar essa equipe? Porque a gente percebe no comércio hoje a dificuldade em segurar esses profissionais na empresa. Realmente, hoje, na atualidade, está difícil você encontrar profissionais, né, capacitados para desenvolver seus negócios. Mas eu posso agradecer a Deus, agradecer pelo trabalho, pela equipe que eu tenho. Eu tenho uma equipe de funcionários bem antigo, muitos estão lá desde o começo junto comigo. Tem funcionário com 40 anos, com 37 anos, com 30 anos, com 27 anos. É uma equipe que começou junto comigo, começou lá do comecinho da loja, lá dos primeiros sacos de cimento a ser vendido. Entrou como talvez guardinha ou menor aprendiz e foram trabalhando junto e pegando o nosso jeito de trabalhar. Eu sempre fui um vendedor, sempre trabalhei junto com o funcionário, sempre lá no chão da empresa mesmo, lá no chão. Eu nunca fiquei assim separado na minha sala com ar-condicionado. Eu gosto de estar lá no meio do cliente, eu gosto de estar lá junto com o funcionário, então a gente torna-se companheiro desses funcionários. E eu tenho vendedores de 30 anos, de 27 anos, pessoas que entraram, talvez não eram profissionais, mas eles aprenderam, começaram a trabalhar ali conosco e fazemos curso de profissionalização, de vários cursos aqui na cidade, fora da cidade, em Rio Preto. Então, foi se concretizando a parte de profissional dos vendedores. E eles ficaram conosco. Eu tenho que agradecer muito isso aí, que eu tenho funcionário de todo esse período, como você disse, um longo prazo. E esse trabalho, tanto na parte de vendas, parte de vendedores, parte financeira, parte de duplicatas, contas a receber,
são pessoas ali com basicamente 30 anos. Setor de entrega, na logística, também tem um funcionário lá que tem 42 anos que está comigo, e ele que comanda a entrega, e todos os entregadores, os motoristas, estão na mão dele. Ele que administra o serviço. E é um homem de confiança meu. Todo dia eu estou junto com ele, toda hora nós senta junto, nós troca ideia, nós conversa, desde o início da loja. Então, aí você começa a colocar as pessoas no lugar certo, né? Nessa trajetória de longo tempo, você vai vendo as pessoas que se adaptam em cada setor. E você vai colocando as pessoas e elas vão tomando conta desse setor, daquela equipe. Aí tem uma equipe que trabalha com eles. Então, eles que administram, facilita muito o serviço da gente. Hoje, já, 40 e tantos anos de empresa, já estou um pouco cansado ainda da empresa, mas ainda trabalho, estou lá todo dia, todo dia. Graças a Deus que Deus me dê saúde e vida, eu quero estar aí junto com meus funcionários, trabalhando e dando exemplo. E aí, então, a gente consegue segurar esse cliente, ser amigo deles, ser parceiro, né? Não sou um patrão, sou um amigo, sou um parceiro deles. Eu acho que isso aí familiariza muito e consegue segurar o cliente, o funcionário mais tempo na empresa, ele se sentir bem, levanta de manhã e tem satisfação em trabalhar naquele local. Então, isso que é um dos fatores que a gente consegue segurar os funcionários há muito tempo e estabilizar bem as carteiras de divisão de trabalho. Realmente isso é contagiante, porque passado, de geração para geração, os que estão assumindo e tomando a frente, vêm utilizando a mesma estratégia. É isso, porque então você tem esse pessoal já lá do tempo, então eles vão transmitindo para os novos que vai chegando, vai servindo de exemplo a dedicação deles e vai lapidando também pessoas novas para que se profissionalize e se dedique ao trabalho e trabalhe com vontade, com dedicação, sem vir aí marcar o horário doido, olhar no relógio para ir embora. Não, fique à vontade e faça o necessário que a empresa precisa, que o cliente precisa, que estejam à vontade e à disposição do cliente e da empresa, sem aquela correria, sem aquela pressa, sem pensar só nele. Eu falo uma coisa, não pense muito no vocês, pensa no cliente e na empresa, que é onde vocês mantêm o seu emprego, você passa a maior parte da sua vida dentro da empresa, seja amigo de todos os clientes, trabalhe em equipe, seja amigo dos funcionários, corresponde um com o outro, não seja pesado para o teu amigo de trabalho. Faça sempre um pouquinho mais que você pode fazer para ajudar o teu próximo, teu companheiro de trabalho, e vive e sempre em harmonia e tranquilidade. E aí ninguém fica estressado, não tem aquele momento de estressar, de ir embora nervoso, né? Eu não trabalho mais nessa empresa, eu vou embora. Então, essa tranquilidade, essa paz faz que o funcionário continue mais tempo na empresa, trabalhando com dedicação para você. E hoje, em busca de fortalecer a marca, divulgar a marca, existe várias estratégias hoje, várias mídias de comunicação, e a Esgote hoje ela é conhecida em todas as gerações, aí se falar, sabe onde que conhece a empresa, então isso foi criada estratégia nesse tempo de existência, né? Então foi passando mídias, né? Rádios, TV, qual que foi a estratégia do início até hoje? Para realmente a marca ter esse peso e realmente ela ser conhecida e ser referência no setor. Perfeitamente. Foi um trabalho assim muito dedicado, né? Que a gente começou aí, né? Que a gente falei em 1980 e uma loja nova que não existia ainda. Então você tinha que divulgar o seu nome. Eu tinha assim, sempre na cabeça, eu e meus funcionários que trabalham na linha de marketing comigo, que teu nome tem que estar em evidência em todos os departamentos, tem que estar em evidência. Então, nós divulgávamos em rádio, em jornal, revista. Naquela época tinha muita festa de peão, festa das prefeituras. Então, todas as festas, nós estávamos lá com uma faixa, com uma placa, e também patrocinando, talvez, a festa, e então incentivando os locutores a te falar do teu nome, a falar de você, a falar
do esgoto. E isso aí foi lastrando esse nome que até a gente nem tem noção de até onde vai. Mas é um trabalho de marketing, mesmo. De divulgação, você tem que estar presente em todos os eventos da cidade, não só na cidade, mas na região, fora do estado. Muitas vezes eu fui a Iturama, a Limeira do Oeste, a União de Minas, patrocinando festa lá e levando placa e mostrando quem era esgoto no papel. Então, aí isso aí foi divulgando. Boné, uma história que me lembra muito, conseguiu uma cliente muito forte em União de Minas. Até ela é engenheira lá na cidade de União de Minas. Ela tinha que comprar um material de construção assim, e de repente, onde que eu vou comprar? Aí um funcionário da prefeitura entrou com um boné na cabeça. Boné da esgoto e o telefone. Ali. Ela cata o telefone, me liga, pegou o telefone no boné do funcionário da prefeitura. Me liga, eu sou tal engenheiro aqui da cidade, sou engenheira da prefeitura, e nós temos que fazer várias compras aqui para a cidade, eu estou sem noção, agora estou vendo aqui a esgoto. Aí entramos em detalhe, em negociação, eu estive lá. Então isso aí foi uma coisa que marcou muito, que um telefone num boné, na cabeça de um funcionário, de uma pessoa, ele te leva, um boné ele leva o teu nome para muitos lugares, muita região. Esse é uma prova, foi provado e testemunhado, que ela me falou que viu o telefone num boné, na cabeça do funcionário. Então, a marca foi assim, a gente fazendo boné, camiseta, rádio, televisão, fizemos muita televisão também, né? E essas festas, prefeitura, toda a região, você está sempre divulgando, trabalhando, fazendo trabalho com engenheiro, com arquitetos também, que estão envolvidos na construção, né? Então, eles que dedicam, eles que indicam o teu nome, a tua loja, para o cliente deles, que eles fizeram o projeto. Outra coisa que a gente investe muito também é no profissional, no pedreiro, no pintor, no eletricista, no encanador, que também eles têm uma voz ativa junto com o consumidor, com o cliente, onde ele está fazendo o serviço. Eu preciso. Vai lá no esgoto, tem isso, tem isso. Vai lá no esgoto, o esgoto faz isso. Então, essa pessoa, esse propaganda de boca a boca é o melhor propaganda que tem. É o mais confiável, porque aí o profissional te dá testemunho de você, do teu trabalho, do teu material, das marcas que você trabalha. Outra coisa importante também, você trabalha com marcas famosas, marcas líderes de mercado. Então, isso aí também ajuda, né? Como no nosso material construção tem as marcas líderes de mercado, que ela é conhecida no mundo todo, no Brasil todo. Então, também você tendo esse material para trabalhar, o cliente te procura, o profissional te indica, né? O encanador, o eletricista, o pintor, o pedreiro, o servente, o arquiteto, o engenheiro. Então, é isso aí que vai fidelizando, que vai colocando a marca em evidência. E eu sempre pensei assim, porque o teu nome que tem que estar em evidência. A pessoa pensou em construir, o que vem na cabeça? Esgoto. Então, lá no esgoto, esse esgoto tem que estar em evidência em todo lugar, na revista, no rádio, todo dia falando, não cansar de fazer propaganda. Não, hoje eu estou já bem estabilizado, não preciso mais. Não é isso. Teu nome está sempre em evidência na cabeça dos mais antigos, dos novos que vai surgindo. Pessoas novas, jovem que vai começando a sua vida de construção de casa, então você tem que também estar no meio da juventude, que eles vão te fidelizar e vão levar teu nome para frente ainda. Então, acho que é isso que aconteceu. Nós sempre procuramos divulgar o nome e a nossa logomarca, colocamos uma logomarca para ser bem visível, bem chamativa e que a pessoa se identifica com aquele nome. Realmente foi uma aula que a gente acabou de escutar, porque realmente funcionou, né? Funcionou. Deu certo. E com todo esse tempo, realmente não tinha profissionais, né, de marketing, igual hoje existe os profissionais para orientar as empresas. E essa cabeça pensante pelo jeito, foi o senhor que
Sempre, a que gente sempre auxiliou. esteve junto, né? E com os funcionários também que também são dedicados à divulgação, né? Então ajuda, né? Opa, lá não precisa ir, lá vai ter uma festa, não precisa estar nossa placa. Então saía, pegava um caminhonete com a placa em cima e ir lá naquela festa, naquela cidade e colocar lá a placa lá. Então isso aí você ficou bem evidente, o teu nome em várias cidades. Foi começando, é começo, mas você tem que divulgar. Aí vai ampliando. Hoje é mais conhecido, mas você tem que estar em evidência também. Contratamos uma agência de marketing, né, que faz os nossos papéis, a nossa divulgação, e texto para rádio, texto para gravar para televisão ou mesmo logomarketing. Então, uma agência desenvolve essa parte de marketing para nós, que são profissionais que trabalham mais em cima disso. E tem os frutos, né, de ser conhecido, de ser referência. Aí começa a surgir os patrocínios, que eu acredito que faça fila, né, para buscar por patrocínio, porque hoje são vários eventos, né, não só Sim. local, mas toda a região. E tem uma estratégia de faz com todos, ou começa a selecionar, ou a agência gerencia. E por isso que a gente tem agência que gerencia. Então, a gente vê onde é que pode ser investido, o que é que dá retorno, né? Mas sempre você está ajudando. A gente dificilmente diz não. Ó, eu não posso fazer isso, mas eu te faço isso, te faço aquilo, que eu tenho outro para ajudar, eu tenho outro, eu tenho tal, tal. Então, você está sempre junto e a pessoa se sente grata, né? Você não é um cara rude, não consigo fazer, não te dou nada. Não, não posso fazer isso, mas te faço isso, assim, assim, que eu estou dividindo com outras entidades. Tá bom assim? Tá ótimo. Importante é participar. E é o que nós fazemos. A gente participa um pouquinho de cada lugar para a gente estar sempre presente. E hoje uma dica que o senhor pode deixar para esses novos empreendedores, por dificuldade existiu em toda essa jornada, né? E qual que seria a dica? Porque hoje qualquer situação adversa, ou existe uma desmotivação, né, ou uma desistência, porque talvez quem não conhece o esgoto acha que nasceu grande, né? Ou algumas empresas que hoje se destacam, nasceu pequena, existiu toda uma estratégia, né, por trás para chegar nesse tempo. Então, uma dica que a gente poderia deixar para esses novos que estão surgindo. Ok, eu acho que é válido isso aí, que a gente lê, vê a história de muitas empresas, de grandes empresas, líderes de mercado hoje, a gente vê a história de quando eles começaram, como eles começaram, né? Então, cada um tem a sua história, a sua coisa particular, mas começaram assim muito humilde, muito devagar e sempre com o pé no chão. É o que eu falei do início, a gente sempre teve um alicerce, um pé no chão. E quem tem o início de iniciar uma empresa, ele que eu penso assim, comece devagar, começa com estratégia de trabalho, não queira ser grande de repente, não. As coisas têm que ir acontecendo, as coisas têm que ir acontecendo devagar. Você começa devagar, trabalha certinho, com honestidade, com transparência. Nunca queira ser mais esperto que os outros, passar pessoas para trás, porque você fica para trás. Não adianta você querer passar alguém para trás, que não adianta. Quando vê, você está para trás. Você é importante você trabalhar transparente, humilde, com humildade. A humildade cabe em qualquer lugar. Então, eu acho que isso aí vai adquirindo a confiança, vai conquistando pessoas, vai conquistando cliente. Você precisa de cliente. Se você tem um comércio, um estabelecimento, você precisa de cliente. Foi o que eu falei no início. O cliente é o nosso maior patrimônio. Então, é a pessoa que você tem que preservar, valorizar ele em todo lugar. Mesmo onde você encontrar, você cumprimenta, você conversa, você seja amigo do seu cliente. E dentro da sua loja, mais ainda. E eu acho que quem começa devagar, começa com estrutura, com o pé no chão, não avança, para que depois lá na frente você não encontre dificuldade e não consegue retornar. Eu acho que a coisa vai acontecendo igual uma planta. Ela vai crescendo aos poucos, a tua empresa também vai crescendo aos poucos e alicerçando. O importante é formar raiz. Você ter raiz para você aguentar as tempestades que vêm depois, né? Talvez, como você falou, vem várias coisas que nós passamos no nosso país.
Então você tem que ter raiz para você passar, igual uma planta bem enraizada. Ela suporta a enxurrada, ela suporta os ventos, ela suporta as tempestades, porque ela está bem enraizada, ela cresceu devagar e se formou preparando para essas coisas. Então, quem está no comércio, eu penso assim, sempre com cautela, sempre devagar, sempre sabendo o que está fazendo. Não faz as coisas sem pensar, arruma, eu vou fazer, depois eu ver o que faço, depois eu ver o que eu faço. Nunca, sempre faz estratégia primeiro, pensa, calcula e vê se é o que você precisa, que está dentro do teu orçamento, dentro da tua alçada, se é produto que está na mídia, coisa que vai ter aceitação do cliente. Então, eu acho que isso é o início de uma empresa. Trabalhar sólida para que você viva bem. Não queira ser grande de repente. Vai acontecendo aos poucos. Tá? Eu acho que esse é melhor. Ser transparente, ser confiável, que você passa a confiança para o teu cliente. A melhor coisa que você tem é ter confiança. O cliente confiar no teu trabalho. Essa é a coisa primordial. E partindo para a reta final, seu Olavo, hoje o que é a visão do senhor? Como que o senhor enxerga o mercado de material de construção aí para o futuro? Eu acho que nessa linha de material de construção civil, é um segmento que ele só tem a crescer. A gente tem muita confiança nisso aí, porque as cidades crescem, os loteamentos vêm, e cada pessoa, cada casal quer ter sua casa. Então sempre vai surgir novas construções, novas residências, que a população vai crescendo, vai casando e cada um quer sua casa. Hoje, quem casa quer casa. E isso aí, e quem tem a casa tem que manter, reformar, tem que manter ela em condições boas. Então, o material de construção é um segmento que só tem a crescer no mercado, na nossa cidade, na região ou no nosso país, no nosso estado principalmente. Então, a gente tem muita segurança, muita convicção que o material de construção sempre vai ter o seu mercado, seu consumo, os seus clientes. E cada vez mais vai aprimorando materiais diferentes, coisas novas que vai lançando no mercado. E o material de construção tem que também estar acompanhando. As lojas de material têm que estar sempre se atualizando nos estoques, se atualizando nos lançamentos, nas tendências futuras de acabamento, de cores. Então, o material de construção é muito promissor. A gente tem essa convicção que é um setor que nunca vai vacalhar, ele sempre vai ter o seu posicionamento e aumentando cada vez mais. E uma coisa que a gente sempre se prepara também é para a sucessão. Então, por isso que eu já preparei meus filhos, minhas sobrinhas, que também trabalham conosco hoje para dar continuidade nesse ramo. A gente não sabe até quanto. Estamos com 43 anos de comércio, mas a tendência é manter sempre atuante no comércio de material de construção em Fernandópolis e Ouro Oeste, que é a nossa segunda loja, que também está muito bem andada, muito bem administrada pelo meu filho, e é uma cidade muito promissora em crescimento também. É a cidade de Ouro Oeste e a região de Ouro Oeste, é uma micro-região ali muito boa, que cresce muito. Então, o material de construção tem que estar no meio, tem que estar sempre preparado para atender a demanda da construção civil. Aí teria, seu Olavo, tem ideias de abrir mais filiais? Acho que seria interessante. Não, eu acho que no momento ainda não. Eu acho que já está colocado a minha família, né? Eu tenho 2 filhos, um está comigo, outro está na outra loja. Eu acho que é o suficiente para a gente dar continuidade. E foi o que eu falei, a gente tem que estar sempre com o pé no chão, sempre alicerçado. Eu não penso em muita expansão, problema administrativo realmente, mas então já está dentro da família, já está colocado as pessoas que vão dar continuidade, que vão fazer a sucessão. Então acho que está bem montado já e dá para trabalhar tranquilo, que já preenche todo o nosso tempo disponível para o trabalho. Essas 2 lojas já preenchem todo o nosso tempo. Então acho que a gente está assim. E você ficar mais junto, mais focado no assunto, não expandir muito e perder o foco. Então você tem que estar perto e ter o foco sempre ligado nisso daí. Seu Olavo, em meu nome,
e de todos que tiver a oportunidade de ver essa história, a gente agradece de coração mesmo, porque isso daí é um testemunho em vida. E a experiência foi contada. Os códigos foram lançados aqui. Realmente, quem captar isso, com certeza vai fazer uma grande diferença na vida, no dia a dia, porque isso não tem dinheiro que paga um momento desse com o senhor aqui, porque isso realmente é marcante. E a gente poder ouvir essas histórias, isso para quem tem empresa, quem tem comércio, acho que não acha em qualquer lugar, não acha essas histórias em vida mesmo, né? E foi colocado aqui tudo o diferencial, todas as dores, as estratégias que o senhor colocou em prática e realmente construiu esse império, realmente essa empresa de referência não só aqui no local, mas para toda a nossa região. Fica o meu agradecimento e obrigado por o senhor ter Ok. recebido nosso convite. Um abraço e muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui trocando ideia, conversando, falando um pouco da nossa história e também trocando experiência, porque isso é uma experiência de vida. Quem está aqui, eu agradeço esse momento, essa oportunidade e estamos à disposição. Isso é importante, a gente está aí sempre no mercado, sempre em evidência e agradeço a todos que estiveram conosco, eu quero agradecer meus funcionários que sempre me ajudaram, que sempre estiveram junto comigo, porque sozinho você não consegue nada, você depende de pessoas. E as pessoas, que é o nosso patrimônio também, os nossos funcionários, que a gente sempre está sempre junto e valorizando o trabalho dele, reconhecendo cada um na sua função que ele desempenha, que ajuda você a caminhar, que sozinho você não consegue. Hoje, o tamanho da empresa, você precisa de pessoas e pessoas responsáveis, pessoas bem profissionais, que realmente vista a camisa, que é um ditado popular, vestir a camisa, e está sempre junto e te impulsionando também, te dando força para que você dê continuidade. Você sente nessas pessoas a vibração, a vontade de trabalhar, pessoas novas, cheias de vigor, cheias de vida. Isso aí te ajuda também você melhorar mais o teu trabalho, dedicar mais o teu tempo para a empresa e dar continuidade. Então, esse é um momento muito importante. Quero agradecer a todos que trabalham conosco, a todos os nossos clientes que passaram pela loja, que fizeram preferência do nosso trabalho. Quero agradecer a todos de Fernandópolis, região e de outros estados, que sempre confiaram no nosso trabalho. E eu quero agradecer a todas essas pessoas, que sozinho a gente não faz nada. Dependemos dos funcionários, dependemos dos clientes e de todo o pessoal que nos rodeia. Então, sozinho você não faz verão, você precisa de toda a equipe. E eu quero agradecer, neste momento, a todos que utilizaram de nosso serviço, que usaram de nosso serviço, nossos clientes, que tiveram deram a preferência de nós atendê-los e ter a confiança do nosso trabalho. E estamos sempre à disposição, a Esgote e toda a equipe de trabalho. Nosso muito obrigado a todos.